descobrir detalhes da projeção orçamentária do São Paulo. Fala também de Brenner. O ex-jogador do São Paulo foi oferecido ao Palmeiras, que está analisando a possibilidade de contratação e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. Bora falar agora sobre a troca entre São Paulo e Botafogo. Quero trazer atualizações importantes. Essa troca não deve mais acontecer com 3 atletas para cada lado. Atualização da manhã dessa quinta-feira indica que o São Paulo vai mandar 2 jogadores para o Botafogo e vai receber outros 2 jogadores. Os alvos do Botafogo estão definidos, Ferrarese e Pablo Maia. O São Paulo ainda não conseguiu bater o martelo em relação aos 2 jogadores do Botafogo e é isso que impede no momento que um martelo seja batido. Pois bem, os alvos do São Paulo são Marlon Freitas e Savarino. O Botafogo não gostaria de perder nenhum desses atletas, mas permitiu que o São Paulo conversasse com os representantes dos jogadores para ver se o tricolor consegue avançar. Marlon Freitas, volante, titular absoluto desde que foi contratado pelo Botafogo. Savarino fez um ano ruim, mas havia sido extremamente importante na temporada de 2024. Queria destacar que Joaquim Correia e Vitinho, outros nomes especulados, estão praticamente descartados. O Correia não quer se mudar para São Paulo, enquanto o Vitinho disse que só toparia conversar a partir de janeiro. Ele dá prioridade para propostas que vêm da Europa, até por isso esse delay, essa espera que o lateral direito, que já foi da seleção, demandaria. Para completar, registrar que a especulação de Brenner continua. Há quem garanta até que o Brenner foi flagrado almoçando numa churrascaria com o Rui Costa. O São Paulo assegura que o atacante, formado no próprio clube, não será contratado. Quero te contar também que essa história de um camisa 10 próximo do tricolor não confere, pelo menos segundo o São Paulo. E para completar, falei para vocês no vídeo da tarde dessa quarta-feira que as negociações com Gaston Ávila deram uma complicada, certo? Pois bem, o Antwerp da Bélgica e um time da Major League Soccer entraram em contato com a Ajax para também avançar na contratação do zagueiro argentino de 24 anos de idade. Quero falar agora sobre o São Paulo. Vazou a projeção financeira do tricolor para 2026. Nessa quarta-feira, numa reunião marcada por protestos fora do estádio, conselheiros foram apresentados aos números que o São Paulo imagina para 2026. Eles têm até a noite dessa quinta-feira para votarem a favor ou contra. Há um movimento, inclusive, de opositores para reprovar essa peça, não tanto por conta dos números, mas como forma de protesto em relação à gestão de Júlio Casares. Queria apresentar para vocês o que o São Paulo imagina para o próximo ano no que diz respeito a finanças. Receitas do São Paulo devem bater na casa dos 932 milhões de reais, um pouquinho menos do que o São Paulo vai fechar em 2025, quando o tricolor estima ser capaz de arrecadar 970 milhões de reais. Em relação a despesas, falei 932 milhões de receita para o ano que vem, despesas de 894 milhões, o que garantiria um superávit ou um lucro de 38 milhões de reais no próximo ano. São Paulo espera arrecadar com seu departamento de futebol 487 milhões de reais. O restante da receita viria com shows, estádio, patrocínios, direitos de transmissão, bilheteria, entre outras arrecadações. Para completar, também está escrito nessa projeção orçamentária a necessidade de o tricolor faturar 180 milhões de reais com vendas de atletas. Quero fechar essa participação, esse boletim sobre o São Paulo para contar que as despesas com o profissional devem girar na casa dos 542 milhões de reais, mais 59 milhões com categorias de base. Que nota você dá de 0 a 10 para a atual gestão do tricolor? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E que história é essa de que Brenner, ex-atacante do São Paulo, pode parar no Palmeiras? O Brenner está à procura de um clube no Brasil. Jogador formado no São Paulo, vendido para o Cincinnati, revendido para o Udinese, não conseguiu emplacar na Itália e disputou em 2025 o campeonato americano pelo Cincinnati. Jogou pouco, embora enquanto esteve em campo foi bem. 10 partidas, 6 gols e 1 assistência. Ainda assim, Cincinnati decidiu não ficar com o atleta e o devolveu para o Udinese, que busca soluções. Até por isso, o Brenner tem sido oferecido para clubes brasileiros. Foi assim com o Cruzeiro, foi assim com o São Paulo, foi assim também com o Palmeiras.
que ficou de avaliar os prós e contras. Verdão vai perder nos próximos dias o Bruno Rodrigues, que está fora dos planos do técnico Abel Ferreira. Até por isso, o treinador português e a sua comissão receberam uma série de vídeos e dados do Brenner para que eles possam avaliar se vale a pena avançar ou não nessa negociação. Jogador de 25 anos de idade que atua como centroavante, embora também tenha mobilidade para jogar fora da grande área. O contrato dele com a Udinese se encerra em junho de 2028. Só para completar em relação ao Brenner, embora bastante gente em relação a jornalistas afirme que Brenner será jogador do São Paulo, a informação que eu tenho é de que o tricolor não conta com o atleta por entender que seus 3 centroavantes que voltam de contusão já são suficientemente capazes de entregar para a camisa 9. O São Paulo terá as voltas de Caleri, de Jean Francisco e de André Silva. O futebol brasileiro de 2026 terá importantes mudanças, né? O Campeonato Brasileiro começa no dia 28 de janeiro. Um atleta vai poder mudar de um clube para o outro depois de jogar no máximo 12 partidas e não mais 6. Fez o 13º jogo, você não pode mais atuar. O vice-campeão da Copa do Brasil vai para pré-Libertadores. Isso ainda não existia até essa temporada, por exemplo. Corinthians ou Vasco, aquele que ganhar o título da Copa do Brasil vai para a Libertadores, fase de grupos. Aquele que perder não vai ter nada. A partir do ano que vem, o vice-campeão da Copa do Brasil vai para a pré-Libertadores. Que mais que eu posso contar de mudança para vocês? Enfim, tem uma série de pequenas atualizações. Em linhas gerais, eu gosto, tá? Eu acho que as mexidas são interessantes. A bagunça que o São Paulo está com essa diretoria, você acha que algum jogador vai querer vir de graça para jogar nesse time? Vai depender muito do tipo de jogador. O Savarino e o Marlon Freitas, que são 2 ótimos nomes, não quiseram, né? Sobre troca entre Botafogo e São Paulo, ainda pode rolar uma troca? Essa mesma pessoa que garantiu que não tem nada de Ferrares e Joaquim, o Joaquim Correa serem trocados pau a pau, essa pessoa afirma que São Paulo e Botafogo seguem negociando a possibilidade de trocas, no plural, tá? Não está descartado ainda não. Nicolo Grego caiu no telhado no São Paulo e o zagueiro argentino do Fortaleza vai vir. Cara, sobre Evangelos Marinax. O grande plano do Marinax com o São Paulo era comprar a SAF do clube, tá? Era o São Paulo se transformar numa SAF e o Marinax fazer do São Paulo um dos seus clubes. O São Paulo não conseguiu avançar na transformação do clube em SAF. E a partir daí começou a trabalhar num outro caminho, que era o fundo de Cotia. Aquela ideia de arrecadar dinheiro para a contratação de atletas da base. O ponto o Marinax não se interessou, o Marinax não gostou muito dessa ideia do fundo e nunca cravou, olha, vou investir, vou colocar dinheiro. São Paulo até havia planejado 250 milhões de reais da Galápagos e mais até 100 milhões de reais do Marinax, mas nunca teve essa certeza de que o Marinax estaria parceiro dessa iniciativa. A ideia do Marinax era fazer parte de uma SAF para o time principal, beleza? Que mais? Quais outras participações? Gaston Ávila ainda pode vir, está caminhando bem, tá? Então, a proposta do São Paulo havia sido de empréstimo, uma temporada de graça com metade dos salários pagos. Primeira resposta do Ajax foi de incômodo com essa história de dividir salários. Isso já havia acontecido durante a passagem do Gaston Ávila no Fortaleza. O Fortaleza pagava metade, 360 mil, o Ajax pagava outra metade, 360 mil, o jogador ganha 720 mil. O Ajax se incomodou um pouquinho com essa questão do salário e fez esse pedido de alteração para o São Paulo. São Paulo e Ajax estão negociando e a resposta que acaba de chegar está caminhando bem. Beleza? Tá bom? Então, eu já contei para vocês que a troca entre Botafogo e São Paulo não está descartada, os clubes seguem tentando um acordo, tem essa questão envolvendo o Gaston Ávila. Edson Pinheiro, salve Nicolinha, demitiram o departamento médico antigo para ficar com o novo, que agora caiu por causa da canetinha milagrosa. E agora? Não tem mais médico? Acho que se não tiver, é bom para o São Paulo, porque o departamento médico, o departamento de fisioterapia, de fisiologia, de nutricionismo e o departamento físico do São Paulo são departamentos que precisam de reestruturação e reformulação urgente.
O São Paulo é um dos clubes que mais tem dificuldade em recuperar jogadores e é o clube que mais tem jogador machucado há 3, 4, 5 anos. O que o Edson está contando? Eduardo Rauen, que havia sido contratado pelo São Paulo, entre outras coisas, ele é um nutrólogo, para receitar a caneta emagrecedora. 2 jogadores do time principal se utilizaram dessa caneta emagrecedora por indicação do Eduardo Rauen, tá? Esse cara havia começado um trabalho nas categorias de base, confesso que até me surpreendeu essa história de caneta emagrecedora para jogador de base, mas isso também foi estendido ao principal. Um dos atletas do São Paulo que teria sido submetido a esse tratamento no profissional é dos mais famosos do São Paulo, só não vou colocar o nome porque eu ainda não tive a confirmação oficial, mas o Eduardo Rauen acaba de cair. E cai porque constatou-se que o fornecedor de quem ele comprava as canetas emagrecedoras não tinha o aval da Anvisa. Cara, eu não lembro, se vocês lembrarem, vocês me escrevem, de o São Paulo passar por tantos problemas, polêmicas e escândalos numa sequência tão curta de tempo quanto recentemente. Desde que o São Paulo tomou 6-0 do Fluminense, no mínimo um escândalo por semana. Em algumas semanas até mais, tá? Enfim. O Lucas Prado, a pergunta super importante. O São Paulo vai virar clube empresa? A resposta é não. Júlio Casares e seus pares até gostariam, mas dentro do Conselho Deliberativo não há nenhuma intenção de fazer isso, assim como no Corinthians, tá? Por quê? Porque quando você vira SAF, você não consegue, quando o clube vira SAF, os membros do Conselho Deliberativo passam a ser figuras absolutamente irrelevantes dentro da estrutura do clube, tá bom? O JFP Santos, orçamento do São Paulo de 26, vende mais alguém? O orçamento para 2026 já foi aprovado pelo Conselho Administrativo e vai ser levado no finalzinho desse ano para o Conselho Deliberativo, tá? A expectativa para o próximo ano é de outro superávit e a necessidade de vendas entre 160 e 170 milhões de reais. O São Paulo vai precisar vender menos jogadores do que, por exemplo, o Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras colocou na sua projeção orçamentária a meta de 400 milhões de reais. Ainda sobre contas e números do São Paulo, o Tricolor estima que a dívida no fim desse ano vai ser de 910 milhões de reais, contra cerca de 960 milhões do fim do ano passado, com um superávit entre 20 e 30 milhões de reais. A receita total do São Paulo para 25 vai girar na casa dos 970 milhões. Aí até o Jota falou, será que os caras não vendem mais alguém só para bater o bilhão? Eu não descartaria, mas eu não tenho informação de proposta hoje, e o São Paulo também está num momento tão delicado, em termos de notícias, que uma venda talvez não fosse bem avaliada, né? O Alexandre Pretzel disse que Brenner está encaminhado para jogar no São Paulo, mas fiquei sabendo que a informação de hoje é que está avançado com o Cruzeiro. Bom, sobre Brenner, o São Paulo nega negociações avançadas com o Brenner, tá? O São Paulo afirma que não busca centroavante, nem faz sentido, até porque Caleri, André Silva e Rian Francisco voltam agora em janeiro.